Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em todos os corações nesta noite de domingo. Como nós já avisamos aos irmãos que não vai ser possível ter o culto na igreja, né? Porque o céu está muito carregado, já choveu um pouco aqui em Mongaguá e nós falamos que ia fazer o culto online. De qualquer jeito, o culto vai, porque o culto é a Deus, né? E a Santa Ceia ficou para terça-feira. Terça-feira nós vamos dar um jeito. Mesmo que chova, vai ter o culto de terça-feira. Só se faltar luz, né? Para poder termos a Santa Ceia para os irmãos. Hoje nós vamos falar para a família 3 atitudes perante Deus que fez ele ouvir o clamor do povo de Israel. 3 atitudes que nós devemos tomar na nossa vida para que Deus possa ouvir o nosso clamor, as nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, mas às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo. Então, são 3 coisas que nós devemos fazer na nossa vida para que Deus assim entenda, né? E veja o nosso lado humano, como somos carentes. Porque Deus fez isso com o povo de Israel. E o livro de hoje que nós vamos ler está em Juízes capítulo 6. O nosso tema de hoje está em Juízes capítulo 6. Eu não vou ler o livro 6. Os irmãos poderão estar com a sua Bíblia aberta e nós vamos falar versículo por versículo, alguns versículos que está dentro dessa mensagem. O capítulo 6 de livro de Juízes inicia com um recomeço vicioso, olha só, vicioso, ciclo de falhas. Ou seja, havia várias falhas no povo hebreu. Por isso que Deus se afastou deles. É por isso que Deus afasta de nós, por quando há um vício, algo vicioso no nosso dia a dia. Ou seja, umas falhas que muitos nós cometemos e se torna um vício diariamente isso. E isso nos afasta muito de Deus. E não é diferente do povo hebreu. Isso aconteceu logo quando Josué foi para junto de Deus. Logo quando Josué morreu, né? Vamos lá. Que existiu desde a morte de Josué. Isso se deve ao fato de não haver preparado um sucessor, tal como lhe fizera Moisés. Josué, infelizmente, errou nessa parte, né? Moisés já tinha preparado Josué, um jovem, desde o início guerreiro, temente, valente a Deus. Josué, por outro lado, ele se esqueceu, talvez pela sua juventude, sua garra na luta, ele esqueceu que um dia também teria que partir, né? Então ele tinha que ter planejado, sentir algo no seu coração para preparar alguém. Mas também eu acho que Deus quis assim, senão Deus tinha falado com ele. Mas Moisés preparou Josué. Então, continuamos. Foram anos de opressão nas mãos dos medianitas, que roubavam seus alimentos e devastava as plantações e rebanho, gerando grande pobreza a Israel. Tudo isso aconteceu quando Josué partiu e o povo começou a sofrer na mão dos medianitas. Mas o que será que aconteceu para Deus deixar acontecer isso? Era um povo que ganhava várias guerras, era um povo algo impossível. Como esse povo estava desprevenido de Deus? É que nós vamos continuar lendo. A situação se arrastava por versículo 6, né? No versículo 6 fala: foi como foi feito com efeito dominó. O pecado da desobediência trouxe a opressão. A presença do inimigo, que por sua vez produziu pobreza. Está no versículo 6. Então,
Deus se afastou do povo, porque eles começaram a desobedecer. Mas eles não tinham ninguém para levar eles no caminho. Mas aí era para eles terem uma consciência, o povo, e buscar mais a Deus, e que Deus iluminasse a eles para dar um novo líder. Mas não. Começaram a procurar outros deuses, começaram a se enturmar com outros povos que era idólatra. E isso acontece também na nossa vida. Quando nós deixamos e fraquejamos na fé. Começamos a dar ouvido, deixamos de dar ouvido a Deus, deixamos de dar ouvido às Escrituras, às palavras do Senhor, e começamos a olhar e ver e aceitar opiniões de pessoas que não estão dentro do Evangelho. Quando eu falo dentro do Evangelho, dentro da Deus aqui, ó. Pessoas que não andam no conceito de Deus. Pessoas que talvez para eles é algo essencial em tentar te ajudar, mas às vezes te atrapalha. Como já aconteceu comigo, muitas vezes as pessoas, até da minha família, falar assim: vocês só vivem dentro da igreja, vocês não saem dentro da igreja, E se nós dermos ouvido, vamos acabar nos afastando. Porque lá vai falar, realmente, nós estamos sempre, todos os dias, conversando, reuniões, louvando, buscando a Deus. Por que acontece isso comigo? Se nós der ouvido às pessoas que falam isso. Então, começamos a fraquejar. E na hora que cai no vício, é problemático. O vício de não ir mais a uma igreja, não ir mais a uma congregação. Você passa a não valorizar o seu tempo de buscar a Deus, de glorificar a Deus. É igual o que está acontecendo hoje comigo. Hoje eu não fui na igreja, na congregação, por causa da chuva, por forças maiores. Os irmãos estão cientes, mas nós estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor. E os irmãos estão em casa assistindo e ouvindo o culto de Deus, como se estivesse presente. Então, nós não vamos deixar de falar de Deus por causa de uma chuva, ou por causa que uma rua se alaga, Então, não podemos virar vício. Temos que arrumar um meio de acertar essa situação. E lá o povo não tinha mais a orientação de Deus, porque eles começaram a buscar outros deuses. A situação se arrastava por 7 anos, até que o povo se lembrou do Senhor. Olha só, demorou 7 anos para ele se lembrar que ele era um povo de Deus escolhido. E levantaram um clamor, ou seja, uma grande oração, Começaram mais a buscar a Deus, orar, mas esperaram 7 anos. É triste isso. Quantos irmãos nossos deixaram de orar, deixaram de clamar a Deus e deixaram de glorificar a Deus? Cuidado, para não passar a mesma coisa que passou o povo hebreu. Foi um Deus de uma forma e resolveu o problema. Dentre suas atitudes, quero destacar 3, que serão depois desse sermão ou dessa mensagem a nossa atitude para afastar os nossos inimigos, por fim, a pobreza que nos tomou. A pobreza espiritual, gente. Talvez muitos estão pensando que é a pobreza financeira, mas quando você tem uma riqueza espiritual, a riqueza material também vem. Então vamos lá. Para afastar os inimigos e acabar com a pobreza no meio do povo. Juízes, capítulo 6, versículo 8 a 10, fala: Deus levanta um profeta. Eu falei, se você começar a clamar, Deus vai mostrar alguém para te guiar espiritualmente. E como eu falei, quando Josué foi para junto do pai, ele tinha que ter deixado alguém. Mas talvez Deus fez o Josué esquecer, isso é no meu entender, para que o povo também clamasse. Se Josué escolhesse outro, talvez eles obedeceriam, para suprir o seu lugar. Mas Josué, nessa parte, ele falhou, penso eu.
não sei o desígnio de Deus. Mas o povo, o que tinha que fazer? No momento que Josué partiu para a glória, o povo tinha que fazer uma reunião, bastante pedir a Deus um novo líder para, junto com eles, caminhar. Apesar que já tinha dividido as terras, mas eles tinham que ter um líder espiritual aqui na terra. Porque é difícil você ser um líder espiritual, andar certinho. Talvez não é esse líder que vai te levar a Deus, mas vai te ajudar a caminhar cada vez mais na presença de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus por meio de um profeta. Palavra essa que fez lembrar do poder de Deus, recordando a proeza de suas mãos ao libertá-los do Egito, gerando assim a fé em seus corações, porque muitos já tinham até perdido um pouco da sua fé. A palavra de Deus gera fé, e ao recordar as obras realizadas por Deus no passado, condicionalmente nossa mente a crer da mesma forma. Ele procederá, pois nunca nos abandona. Então, começou a gerar um espírito de fé. Opa, caiu a câmera aqui. Caiu, mas levantou de novo, né? Tem problema não. O problema é nós ouvir o que Deus falou com esse povo, que também nos interessa. O povo, né? Vamos lá. Deixa eu abrir a Bíblia aqui que eu fechou um pouquinho. O povo se viu afrontado pela palavra de Deus, quando foram expostos seus atos de rebeldias e desobediência, aquilo que era mandamento divino. Ou seja, foi falado que ele estava errado, o povo estava adorando outros ídolos, e começou Deus mostrar quem era Deus. Vocês, eu tirei do Egito, vocês fizeram isso, passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo Rio Jordão, eu dei maná, Deus falou tudo que fez para eles. E eles começaram a se relembrar que existe um Deus poderoso. Porque a mente da gente, infelizmente, é igual um ditado: quando você faz o bem todo dia. O pessoal esquece. Mas um dia você esquece de fazer o bem, ou um dia você está nervoso, uma pessoa, ou fala um pouco mais áspero para uma pessoa, pronto. Tudo que você fez para trás, o povo esquece. Mesma coisa foi o povo hebreu com as coisas de Deus. A palavra é o principal elemento que nos leva de volta a Deus. É a Bíblia Sagrada que é a palavra, mas aqui era o profeta. E o mais poderoso meio de restauração e de vitória. Aproxima-se da palavra os que querem receber mais de Deus. Ou seja, quando se aproximar da palavra é que você lê mais as Escrituras, pede compreensão do Espírito Santo de Deus, você começa a receber a palavra do Senhor. Não é quem está pregando que está trazendo a palavra, ele está transmitindo a palavra de Deus. Igualzinho hoje, eu estou transmitindo o ensinamento das Escrituras no livro de Juízes, capítulo 6. Deus transforma um homem. Está no versículo 11 até o 24. Olha só quem foi chamado para ser um profeta, para exercer o lugar de Josué. Gideão. Gideão não era um cara valente, igual Josué, briguento, ia para a luta, para a guerra, mas era um homem temente a Deus. Ao contrário disso, ele demonstrava grande insegurança, ou seja, medo, né? Igual nós, tem medo de fazer certas coisas. E a inferioridade. No versículo 15, o que evidenciamos em sua vida que foi determinante para a sua escolha? O que foi que Deus viu em Gideão? Foi seu comprometimento com o povo. E com a causa no momento. Ele estava preparando o alimento que seria escondido. O Gideão plantava, colhia e escondia os frutos para os medianitas não roubar. E ele podia ficar só para ele, para sua família. Não, ele distribuía para o povo.
Era um servo temente e bondoso. Só não era valente para ir à guerra, porque ele não foi preparado para a guerra. Mas ele tinha o seu lado bom. E Deus viu isso. E Deus viu que esse tinha que ser o profeta. Estava preocupado em preservar o meio de vida para sua família. Ou seja, ainda estava fiel e inconformado com a situação. Ele não estava contente. Tão inconformado que ousadamente questiona o anjo do Senhor. Quando o anjo foi falar com ele, né? O anjo se transformou num ser humano e foi lá falar com ele, colocando em questão o cuidado de Deus para com o seu próprio povo. É inútil tentar camuflar os sentimentos diante de Deus. É inútil escolher palavras, sendo que Ele conhece o nosso coração. É de onde se origina, sai as nossas palavras. Gideão expôs a sua indignação. Ele foi desafiado por Deus. Que ele falou, né? Se você ler lá, ele falou. Quem era ele? Ele era um simples agricultor. Ele não era valente como os demais, que era para a batalha, lutava. Mas ele estava fazendo a sua parte. Quando via os alimentos, sobrava os alimentos que ele guardava, ele dividia. Não era egoísta e não ficava só para ele. Ele pensava no povo e sempre agradecia a Deus. Foi por isso que Deus mandou um anjo falar com ele. E ele questionou o anjo sobre isso. E Deus o desafiou, né? Por Deus, aí como um instrumento e mudar aquela situação. Isso exigia atitude de um valente. Sim, já pensou? Um agricultor chega em certa, vamos falar assim, do nosso Brasil, né? Nosso presidente, isso é um exemplo, não está acontecendo isso, hein, gente? Não está dando certo e o povo brasileiro está sofrendo, todo mundo vem, não tem mais presidente, não tem nada, todo mundo planta e vem o outro e pega, vem o outro do outro país pega e a gente fica, Deus dará, né? Aí tem um valente nosso que planta, colhe, esconde para quando eles caras virem buscar, não pegar. E ele distribui para o povo para matar a fome. Mas ele não é valente, porque ele esconde. Ele também não juntou os outros para fazer uma revolução, e a espada. Mas ele era valente. E Deus viu que ele era valente e chamou ele para levar a palavra e levar um ânimo ao povo, como um profeta. Vamos continuar lendo. É inútil tentar camuflar os sentimentos diante de Deus, isso eu já li, né? De onde se origina a nossa palavra, que Gideão pensava. Expôs sua indignação e foi desafiado por Deus, aí como instrumento, em mudar aquela situação. Isso exigia a atitude de um homem valente. Assim como é inútil esconder a indignação de Deus. É inútil se indignar e não se deixar ser usado como instrumento para a solução dos dilemas. Por isso Deus o transformou e ele entrou na conversa como um covarde, indignado, e saiu dela como um valente capaz. Covarde, indignado, e saiu dela como um valente capaz de ferir um exército muito numeroso, como a de um só homem. Está lá no versículo 16. Deus deseja nos transformar, para que, como instrumento em suas mãos, possamos, como um valente, fazer valer a palavra do Senhor e glorificar o seu nome nas áreas e momentos mais difíceis da minha vida, da sua vida, meu querido amigo, meu querido irmão que está acompanhando esse culto. Como fazer então? No versículo 25 a 29, fala: destruíram os altares que não adoraram a deuses. Até os altares que do nosso Deus tinham sido destruídos. Mas ele mandou refazer. A palavra foi reaproximar de Deus. Já fomos transformados em uma pessoa
já somos instrumentos poderosos do Senhor. Agora é hora de restaurarmos o altar do Senhor. É hora de reavermos o local de adoração e disponibilizar para o ato de sacrifício e de louvor eterno. A transformação antes de guerra de Gideão adorou, e é assim que vamos proceder. Está no versículo 17 até o 22. Deus ordena que Gideão destrua os altares que louvava a outros deuses. Deus mandou ele quebrar tudo. Ele foi lá, juntou um pessoal, né? Uns irmãos fortes na fé, sem medo dos outros, e destruiu tudo. Edificou um altar a um único Deus. E isso que faremos, destruiremos os altares edificados em nossas vidas, que adora a outros deuses. Edificaremos um altar ao Senhor. Isso vale de santidade e adoração, para que sejamos vitoriosos sobre os nossos inimigos e para que a pobreza nos deixe. Devemos olhar a essência da adoração e reassumir um compromisso com a santidade. Ou seja, tudo nesse contexto. Fazer como Gideão fez. Quebrou todos os altares. Para nós, devemos largar tudo de adoração a outros deuses. Talvez às vezes o meu irmão estava falando assim, mas que Deus é esse, pastor? Eu não adoro ninguém. A única que eu louvo, que eu canto é a Jeová. A única que eu adoro é quando eu vou à igreja, é a Jesus. Será, meu irmão? Será? Será quando você chega em casa e depois do culto não corre lá para ligar a televisão? Então é sentido que você estava na igreja pensando na televisão. Será que não é quando você chega a sair da igreja, né? Isso é para os jovens. Não vai querer ir namorar? Não é errado, mas também não é certo. Você saiu de uma igreja, saiu com a unção do Senhor, né? Tenta guardar essa unção. Como? Se mantendo espiritualmente, sem desviar sua mente das palavras que você ouviu ou no culto. E tenta acertar a sua vida com Deus, buscando Ele em... Porque quando você deixa Deus para buscar outras coisas, você realmente está adorando a outros deuses. E Deus não gosta disso. Uma vez estou na igreja, né? O culto igualzinho na nossa igreja é previsto para terminar 9 horas. Eu nunca terminei 9 horas, já até passei. Uma vez que foi um irmão lá. Mas eu faço por tudo para terminar 15 minutos, 10 minutos para as 9. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, quando você passa do horário normal previsto, que você coloca lá, das 19h30 até as 20 horas, não, até as 21 horas, quando tá, o pessoal olha pro relógio, falta pouco para terminar. Falta mais 10 minutos. Então, você não está ali presente totalmente. Você está interessado que acabe logo para você fazer outra coisa. E isto é errado. Porque ficou inútil o culto para você. Talvez eu esteja magoando alguma pessoa falando isso, me perdoe. Mas é o que eu sinto falar. Quando a gente vai para a igreja, hoje eu vim mais pro canto, mas o cachorro correu para cá. É para falar, quer falar junto. Nossa segurança. O que eu quero dizer? Quando nós vamos à igreja, não temos que ter preocupação com o horário de terminar. Muito pelo contrário. Quanto mais tempo tivermos na igreja, assim, na sua igreja, na sua congregação, louvando a Deus, é sinal que você está em união com Deus. Ou seja, você está numa ligação, né? Uma ligação tipo telefônica. Quando você está falando com uma pessoa, ele está falando, conversando, você desligou, terminou. Aí você vai para casa, ou está em casa, você vai começar a meditar o que você conversou, ou falar para sua esposa o que quer conversar. Não é isso? É assim também a mensagem de Deus. E quando você está falando, a ligação
cai, interrompe, você fica assim, acabou a ligação, caiu, a pessoa não ligou de volta, você também não liga, ficou incompleta, não foi isso? Aquela conversa ficou incompleta. Mesma coisa é a mensagem da palavra de Deus. Ela ficou incompleta na sua vida. Porque você, até certo ponto, estava prestando atenção na mensagem. No momento que você quer que aquilo termine, vai embora, você se desligou totalmente Peraí, apareceu. Depois eu vi, apareceu um negócio aqui. Né? Então, interrompe aquela comunhão, ou aquela ligação, como eu falei de exemplo, com Deus. Então é muito chato isso, né? Isso a gente falando em português, claro. Imagina Deus, tá todo mundo lá cantando, louvando, né? Deus está lá em cima, assistindo tudo assim aqui para a terra, né? E vê todo mundo cantando, e vê um lá olhando assim. Aquele lá não veio para o culto, mas não está totalmente contente em me louvar e me glorificar. Então, foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a se desviar aos poucos, foi desviando, até esquecerem. E começaram a fazer até altar para outros deuses, adorar outros deuses, e esquecendo o Deus que os tirou do Egito. E isso, Deus se afastou. E os inimigos conseguiram o quê? Destruir quase eles todos. Tudo que eles faziam, os inimigos iam lá. É igual o espírito devorador, né? O pessoal fala, né? O ceifador vinha, né? Tudo que ele plantava, o pessoal vinha, que na época de colheita, eles vinham, regavam. E o pessoal ficava a chupadeira, vamos falar assim, né? Mas Gideão era mais esperto e recolhia antes e escondia numa caverna. Eles vinham, pegavam pouco, até falavam, esse cara planta mal, não dá nada. Mas o Gideão tinha e dividia com o povo. E falava com o povo que tinha que fazer, mas o povo tinha medo. E Deus viu que ele não ser corajoso em parte de luta, chamar os outros para batalha, vamos lá, vamos fazer alvoroço, mas ele lutava diferente. E Deus viu que ali estava um homem pronto para ser o profeta e guiar o povo. Que nós possamos entender como é bom nós sermos usados por Deus para ajudar na batalha espiritual nos dias de hoje. Quantos irmãos estão fracos na fé? Quantos irmãos estão, às vezes, aí, campengando na fé, e adora outros deuses, faz outras coisas que desagradam a Deus? O Espírito Santo não fica no corpo daquelas pessoas que faz coisas que desagradam a Deus, eu já falei isso, né? Nós temos que manter o nosso corpo íntegro, puro. É difícil? É, mas se você está lutando para manter ele limpo e manter consagrado, Deus está olhando. Mas quando você não, Deus dará e está nem aí, Deus se entristece e Deus realmente se afasta um pouco da sua vida e fica só de longe observando se tu vai buscar ele. E aonde que vem as aflições? Aí Deus deixa as aflições bater na sua porta, deixa bater muitas coisas na sua vida para que você possa consagrar mais a sua vida e buscar mais. Deus quer que todos nós seja santificados. Porque se nós não for santificados, se nós morrermos, partirmos para a glória de Deus, sem santificação, ou sem buscar, lutar diariamente, sem essa santificação, porque a santificação é uma luta todos os dias. Se você largar para Deus, como fala na linguagem popular, Deus dará, e chegar lá, Deus não vai se agradar. E somente a Deus. E isso vai aborrecer e vai trazer grandes consequências. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a santidade. Buscar a comunhão com Deus. Nas horas alegres, agradecer. Nas horas tristes, orar e clamar. Quando estivermos mais sufocado, mais apertado, orar mais. Jejuar mais. Colocar os joelhos no chão, jejuar e buscar mais a Deus. E Deus está sempre nos abençoando. Um pouquinho de bênção aqui, um pouquinho de bênção lá. Estamos aí vivendo na glória do Pai.
Quando olhamos para trás, vemos certas pessoas sofrendo, com certas amarguras no coração, com certas dificuldades. E nós tentamos ajudar, oramos, e às vezes já ajudamos de outros tipos, e não dá certo. E ficamos a indagar, por que não dá certo com aquela pessoa? Né? Então nós temos que estar preparados. Ontem, não sei se foi ontem, eu recebi hoje, meu querido bispo Laércio Cesário. Ele estava lutando com uma irmã, que estava acamada, enferma, né? E ela falou que já estava sentindo a sua partida. A irmã que estava enferma, ela falou, eu já estou sentindo a minha partida para junto do céu. Eu estou preparada, né? E isso é gratificante para nós pastores, para o bispo Laércio, que pregou o evangelho, conseguiu ganhar essa alma para Cristo, vê-la partir com a certeza da salvação. Então, ficamos tristes pela partida da irmã, como ele falou, mas por outro lado, ficamos contentes, porque temos certeza que ela foi para o reino dos céus, né? Por quê? Porque ela já sentia a presença do Espírito Santo de Deus e já sentia que estava para partir. Não estava se lamentando como aquele rei, né, que virou para o lado na sua cama, quando o profeta falou para ele que ele ia partir, prepara a sua casa, ele virou para o lado e começou a chorar. E Deus falou para o profeta, volta lá que eu vou dar 7 anos, mais 7 anos para ele. Que não foi 7 anos de coisa boa, né? Se tivesse partido, tinha sido melhor. O que eu quero dizer com isso, que quando uma pessoa parte com Cristo no coração, e nós sabemos que aquela pessoa está em plena fé, está lutando diariamente para ser consagrado cada vez mais a sua vida a Deus, e isso é um motivo de muito orgulho de ver uma pessoa lutando com todas as garras para entrar no reino do céu. Não para viver, gente, que a gente viver já vivemos eternamente. Então é isso que eu quero dizer. Vamos lutar cada vez mais, vamos tirar todos esses deuses que nos aparecem diariamente. Tem o Deus do dinheiro, né? Tem muita gente que adora o mamon, que é o dinheiro, né? O dinheiro nós precisamos, mas não podemos ser escravo do dinheiro. Não podemos ser escravo do trabalho, não podemos ser escravo de nada, porque nós somos livres do Senhor. Então nós temos que buscar a presença de Deus, buscar cada vez mais ser confortado com o Espírito Santo de Deus. Isso é o mais importante. E quando nós partirmos, ter a certeza, igual essa jovem irmã que partiu há umas horas bem antes de partir, ela falou, eu tenho certeza que já estou vendo a glória de Deus, já estou vendo o céu. Então isso é gratificante. Isso que eu desejo para mim, eu peço a Deus muito isso, peço por você, meu irmão, que também você possa sentir isso. Não quero dizer com isso que você já vai morrer, mas temos que lutar diariamente, enquanto estamos aqui, para manter dignos de morarmos no reino do céu. Fique com essa palavra no dia de hoje, nesse domingo. Graças a Deus a chuva deu uma trégua. O céu está escuro aqui em Mongaguá, tá feio, hein? Estou orando muito a Deus que essa água não caia toda, né? Se cair, cai um pouco, mas não cai tudo. Deus tem misericórdia. Muitas pessoas já perderam muitas coisas aqui nessa cidade. Muitas pessoas estão sofrendo. Tem gente que perdeu tudo, né? E dói até no coração. E a gente não poder ajudar, não poder auxiliar. E também nós está nesse meio, né? Graças a Deus não perdemos nada, né? Só amolação e tem que trabalhar mais depois que a chuva para limpar a casa, né? Mas graças a Deus na minha casa também Deus tem nos protegido. A água só está ficando lá fora. Mas nos impede muito de sair. Igualzinho nos impediu hoje de fazer o culto de Santa Ceia. Mas terça-feira eu conversei com a minha esposa e já falou, a gente vai dar um jeito. Se não conseguir vir, a gente dorme até no carro lá fora, né? Mas Deus, eu tenho certeza que Deus é glorioso e vai nos ajudar. E que vocês, meus irmãos, meus amigos, possam cada vez mais fazer que nem Gedeão. Buscar a presença de Deus, glorificar Deus na sua vida. Porque a riqueza vai vir. As riquezas que você está lutando, que você está conseguindo ganhar na sua mão, seu trabalho,
das suas dificuldades e elas somem. Bate, some. Você ganha um dinheiro, some. Não vou falar que é o devorador, mas é que você não está sendo abençoado. Por quê? Talvez porque você esteja adorando outros deuses, com um D minúsculo. Quando você começar a adorar a Deus com fé, com firmeza, não buscando riqueza material na terra, mas buscando a sua santificação, buscando a glória de Deus, de glorificar a Deus, seu dinheiro vai render e você vai ser abençoado cada vez mais. Então que Deus os abençoe e os guarde e que te dê um domingo de paz, um finalzinho de semana, que é domingo, é finalzinho de semana, abençoado, que essa semana você possa ser abençoado demais, bem bastante, que eu quero ouvir você falar, mandar pela live aqui, ou mandar pelo nosso Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, falar, pastor, Deus está me abençoando. Eu comecei a orar mais, comecei a buscar mais a presença de Deus, e Deus está me abençoando. Isso para mim é gratificante, que eu estou te ajudando, meu irmão, a fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Ele é que é o nosso Salvador. É Ele a toda a honra e toda a glória. E que Deus te abençoe e vos guarde e te dê uma noite de sono, beleza, de fé, de tranquilidade, um sono reparador, confortável. E as crianças amanhã voltam às aulas aqui na cidade, a todas as outras crianças que vão voltar às escolas, que Deus possa dar inteligência para elas aprender a ler, a escrever, né? Para ter um futuro melhor, né? Economicamente. E que nós, pais, possamos também ensinar a palavra de Deus diariamente para dar um futuro especial e um futuro eterno na presença de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde.